Que bom que você veio. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante na nossa conexão. E para conversarmos um pouco sobre esse assunto, alguns convidados especiais. Então eu quero chamar aqui à frente o nosso pastor Dirceu Zanella. Pode vir, pastor, tomar o seu lugar aqui em algum dos puffs, pegar o seu microfone. Temos aqui também a presença do pastor Rafael Reis, pastor da igreja do Capão Redondo, grande amigo, um irmão, e veio participar conosco. Obrigado, viu, pastor, por ter aceito o convite. Quero chamar aqui também o Emerson, que é o nosso ancião jovem, está sempre conosco, ao nosso lado, e um grande estudioso da palavra também, e vai participar conosco. Não somente nós que estaremos aqui à frente estaremos participando, mas a ideia é que você participe também. Um tema que gera bastante dúvidas, sobre o qual se tem bastante discussões a respeito das suas implicações, do seu momento na história. Então, se você tiver uma pergunta, levante a sua mão. O Diego vai estar com o microfone aqui para você participar. E a ideia é essa mesmo, nós conversarmos sobre esse assunto, para nós crescermos e também nos atentarmos para o tempo da história em que estamos vivendo. Nós começamos essa série e tivemos no começo um panorama geral do que deveria acontecer. Já estudamos sobre alguns eventos que terão lugar antes do decreto dominical, como a chuva serôdia, a sacudidura, o alto clamor, essa pregação da mensagem do terceiro anjo, a respeito de você tomar um posicionamento diante do grande conflito, de que lado você vai estar, desse chamamento que cabe a nós, portadores dessa verdade, para os últimos dias, de darmos essa mensagem ao mundo para que as pessoas entendam qual é a verdade da palavra do Senhor, da Bíblia, e que elas possam tomar uma posição. E hoje então nós vamos estudar a respeito do decreto dominical, quando ele terá lugar, qual será o cenário mundial favorável para que esse decreto aconteça, ou será que ele já existe? Será que pessoas já sofrem perseguição por causa do decreto dominical? E hoje nós vamos ver então as suas implicações. E para começarmos, eu gostaria de ler com vocês Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. E ele diz o seguinte: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as palavras nelas escritas, pois o tempo está próximo. O tempo está próximo. E hoje nós vamos estudar uma profecia bíblica. Nós vamos entender onde o decreto dominical está na Bíblia. E aí, para começar já dando a palavra para os nossos amigos aqui à frente, eu gostaria que de repente, rapidamente, cada um de vocês observassem assim, qual a importância desse estudo. Qual a relevância de entendermos essa profecia de Apocalipse capítulo 13, a respeito das duas bestas, e por que isso é tão importante para os nossos dias hoje. Qual a diferença de nós tomarmos um tempo para meditarmos a respeito dessas coisas? É o tal do deixa que eu deixo, pode né? Ir, pode ir, fica tranquilo. Vai lá. Sabe, pastor, hoje, muitas pessoas falam do decreto como se fosse algo assim tão tremendo, que se fosse algo que vai acontecer em todos os lugares. E interessante que o decreto não é uma coisa assim nova, né? É uma coisa interessante. O decreto não é uma coisa nova. E hoje muitas pessoas já passaram por um decreto, né? Não um decreto assim de uma forma tão específica. Tinha uma faculdade aqui em São Paulo, numa época, que ela tinha uma plaquinha que nós não aceitamos adventistas. Aí, por imposição de lei, foi tirado aquilo ali. Então, hoje, a gente vai tirar alguns mitos, né, alguma superstição do que é a questão do decreto dominical e qual a importância para nós compreender. No ano de 2004 mesmo, surgiu até uma data do decreto dominical. Isso saiu na revista Adventista e não foi cumprido nada. Bem, eu vejo que a importância do estudo está na questão da nossa própria teologia como adventista do sétimo dia. Essa é uma profecia que irá se cumprir
E isso tem importância com os nossos dias ou, quem sabe, com os nossos filhos. Mas a verdade é que a Igreja Adventista está inserida nesse contexto do decreto dominical. Então, ele tem muita importância. Se ele ocorrer em nossos dias, devemos saber e ter luz sobre este assunto. Então, a importância dele se dá porque está inserido na nossa teologia adventista. Legal, tudo legal que eles falaram, né? Oi para vocês, tá? Eu creio que o assunto é importante pelo fato de tratar de algo que vai ser um divisor de águas, né? Nesse momento você vai ver quem que está no lado de quem, né? E é muito interessante o que o senhor falou aqui. Repete o nome de senhor por respeito, viu? Não é por Emerson. Pelo fato de haver alguns mitos sobre esse assunto, principalmente entre os adventistas do sétimo dia, que nós somos especialistas em inventar coisa, né? É interessante que hoje nós vamos poder trabalhar algumas coisas que a gente inventa. Por exemplo, até essa citação que você falou da revista Adventista de 2004, o indivíduo que escreveu, ele não determinou, né, que seria a data, ele sugeriu que algumas pessoas acreditavam e tal, né? Só que às vezes nossas leituras são muito breves e às vezes muito limitadas, né? E a gente tira conclusões de maneira errada. Então, quando for tratar sobre o decreto dominical, vai ter vários outros assuntos que vão estar na tangência do negócio aí, mas é importante para desmistificar certas coisas que são mais simples do que às vezes a gente mostra para as pessoas. Parece tão complicado, é mais simples do que parece. Nós estivemos estudando a respeito da sacudidura há pouco. Vocês acham que o decreto dominical seria o ápice da sacudidura? Onde realmente o joio vai ser separado do trigo? Eu acho que ele tem uma grande importância. Nunca um evento isolado determina todas as coisas. Na teologia sempre existe mais eventos. Então, o decreto dominical é um dos eventos, mas logo depois vem a perseguição. No decreto dominical as pessoas ainda podem viverem de uma forma tranquila, porque transcorrer das coisas podem favorecer isso. Mas depois vem a perseguição. Então, a própria chuva serôdia também é um evento que está envolto nisso, porque se você não se preparar agora, será dificuldades depois. Então, todos eles estão dentro dessa questão teológica dos últimos acontecimentos. Pastor, até o próprio Bento XVI, ele não enfoca assim, o decreto dominical como o dia em si. Ele não coloca essa plataforma. Ele coloca como mais importante a família. Em um dos decretos dele, uma fala dele diz: aqui queria recordar o que disse em defesa do tempo para a família, ameaçado por uma espécie de prepotência dos compromissos de trabalho. O domingo, o dia do Senhor e do homem, é um dia na qual todos devem ser livres para a família e livres para Deus. Defendendo o domingo, defende-se a liberdade do homem. Olha que coisa interessante. Olha, a pergunta é muito interessante. A pergunta, ela coloca a gente na parede, porque quando fala se vai ter a sacudidura, a grande verdade é que todos nós hoje estamos passando por certa sacudidura. Tudo que vai mexendo com a igreja, vai fazendo com que a gente tome posições, ela vai realmente, se é o ápice ou não, eu não sei, mas eu tenho certeza de que quem não tiver o Espírito não vai ter condições de passar por certas provações, né? Jeremias 12:5 diz assim: se tu te fatigas correndo com homens que vão a pé, como você vai fazer quando correr com aqueles que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sente seguro, né? O que você vai fazer na floresta do Jordão? Então, essa ideia de que nós, talvez no decreto dominical, muita gente já caia para o lado de cá e outros caiam para o lado de cá, é séria. Por quê? Porque o decreto dominical, na Bíblia, ele está subentendido no capítulo 13 do Apocalipse, que fala que vai ter a marca da besta e tal. Alguns vão ser impedidos de comprar, né, de vender, por causa da marca da besta, que todos nós sabemos que não é nenhum chip, tá bom? Esses dias estava vendo no Caiu o primeiro mito aí, né? Caiu o primeiro mito aqui, né? Estava vendo no Facebook o pessoal falando: nossa, tem muito sensacionalista, gente, toma muito cuidado com isso. Tem gente que nem lê direito, mas quer opinar coisa a respeito de uma tese doutoral, sabe?
E a ignorância atrevida. As pessoas sabem um detalhe e já querem falar do todo. O indivíduo estava lá colocando no Facebook, é até meu amigo no Facebook lá. Nem todo mundo que é meu amigo no Facebook é meu amigo mesmo, né? Mas a gente aceita lá, para não chatear o pessoal, né? E o indivíduo começou a colocar assim, ó, fala assim, não, a igreja precisa tentar porque o governo americano já votou que vai colocar chip no pessoal, e o pessoal começou a pirar no Facebook, não acredito e tal, começou a ficar louco assim. E o chip que a América votou lá, na verdade a reforma de saúde que o Obama agora votou no Senado e tudo, que é para reformar todo o sistema de saúde pública dos Estados Unidos, ela vota como medida de segurança que seja inserido mesmo um biochip, que eles chamam, né? Para identificação, para que as pessoas não fraudem e utilizem o seguro de saúde, o free care lá, sem ter direito de utilizar. E o problema não é esse. O problema é que o foco do texto bíblico a respeito da marca da besta não é nenhuma marca no nosso corpo. Você pode tatuar, cara, 666 na sua testa, isso não muda nada no seu caráter. Se você tem uma tatuagem do diabo no corpo, isso não muda nada no seu caráter. Se você converteu, a tatuagem perde o sentido, porque o sentido do Apocalipse 13, todo o tema do texto é a adoração. A 666, né, que não é o Vicarious Filii Dei, mas depois a gente fala disso, representa a adoração de um homem. Nessa mesma circunstância, João vai adorar um anjo, e o anjo fala, levanta, cara. Que situação constrangedora, né? Fala, você não pode me adorar porque eu sou seu conservo. Então, quando João diz que Apocalipse 13 aqui, que vai estar no meio desse negócio do decreto dominical, envolve adoração de homem, adorar quem não é Deus. Então, o assunto aqui é adoração, né? Por isso que realmente eu tenho certeza que vai fazer parte desse ápice da sacudidura, porque muitos vão renunciar à guarda do sábado e vão guardar o domingo, renunciando o selo de Deus, que é o sábado, e vão aderir ao selo do diabo, que é a guarda do domingo, que é uma prática antibíblica, né? Pastor, deixa eu só falar um texto bíblico aqui. Pastor Zanella, que ele tinha mencionado primeiro, daí você. Eu quero criar uma polêmica. Pode criar, pastor. Deixa eu perguntar para vocês que estão nos ouvindo. Quantos de vocês acreditam que o decreto dominical irá acontecer mesmo? Muito bem. Vamos imaginar então que ele aconteça amanhã e ele vai durar 100 anos. Pense. Ou 50 anos. Que importância ele terá na sua vida se durar 100 anos? Nenhuma, né? Não vai mudar nada. Mas se ele durar uma semana, o bicho pega. Porque nós sempre pensamos que o decreto dominical vai ser uma coisa muito rápida. E se ele durar muito tempo? Se ele durar 10 anos, 20 anos? Pare e pense. Parece uma pergunta simples, mas extremamente complicada e paradoxa. Para nós pensamos que o decreto dominical vai acontecer hoje, dura 1 ano, 2, Cristo volta e acabou. E se ele durar 50, 60, 100 anos? Por que virá o decreto dominical? Vocês já pensaram? Por que vai ser estabelecido o decreto dominical? Me ajudem. Fala, Jonas. Eu quero que você me responda. Deixa só o microfone chegar aí. Ô, Jonas, responda com uma analogia. Deixa só o microfone chegar, Jonas, para o pessoal todo poder ouvir aí. É que o rapaz do microfone não almoçou hoje, está devagar esse menino. Liga o azul. Som no microfone, por favor. Som no microfone azul. Som no microfone azul, por favor. Como é o nome do rapaz? Pega esse aqui então, Diego. Alô, som. Olha o rapaz. Pode, Jonas, fala aí. Longos anos ou poucos anos, nós tenhamos a possibilidade de levantar os verdadeiros fiéis. Respondo? Não. Não? Make sense? Mais ou menos. Eu quero saber qual... Make sense. Oi? Ele falou, se faz sentido, faz, mas não é resposta. Não, faz sentido, lógico. O cientista faz sentido.
Mas a questão é por que vem o decreto dominical? Só para nós levantarmos? E se nós não nos levantarmos? Pois não, ele quer falar lá. E se nós não nos levantarmos? Lá só 3 se levantaram. E o restante? Fica com a mão levantada, quem é que quer falar ali? Vai ficar magrinho, Diegão. Vamos ver se está preparado para o pé na trilha mesmo. Pastor, o decreto dominical, ao meu ponto de vista, ele vai ser colocado porque seria uma forma de reconhecimento da autoridade de Roma. O que Roma busca desde quando ela perdeu a sua total autoridade, aquela ferida que ela recebeu e se curou, desde então a sua autoridade não foi restituída totalmente. Então, o anseio da igreja de Roma hoje é estabelecer a sua autoridade. E a observância do domingo, ela vai usar o poder secular para poder estabelecer novamente a sua autoridade. E na observância do domingo é que vai ser em supremacia o estabelecimento da sua autoridade. Ok. Alguém tem outra resposta além dessa? Tem aqui, ó. O pessoal combinou, Diego, para ficar de um lado. Se soubesse, eu teria ido para lá, Acho né? que você precisa de um ajudante, meu amigo. Diga aí. Eu levantei a mão, ele passou igual uma bala aqui, nem viu. Eu entendo 2 coisas. Primeira coisa, com relação à adoração. O decreto dominical vai destinar um dia de adoração que está diferente da Bíblia, daquilo que nós conhecemos. Segundo ponto de vista que eu tenho é sobre profecia, é uma sequência dos acontecimentos finais. Muito bem. Alguém tem outra resposta? Tem outra resposta lá. Muito bem. Vocês estão craques em lei dominical. E se nesse tempo surgirem algumas perguntas aí, daqui a pouco você vai ter oportunidade de fazê-las, tá bom? Então, anota aí. Diga aí, amigão. Então, na Bíblia fala que o testemunho de Jesus é o Espírito de Profecia. Nós acreditamos que a nossa igreja foi manifestada através de Ellen White, o Espírito de Profecia, e a profeta verdadeira da nossa igreja. Então, o fato dela falar que ela escrever que o decreto dominical ocorreria, então, e se ele ocorrer, é uma forma de manifestar se a nossa igreja é verdadeira ou não. Porque se essa profecia não cumprir, é uma forma de dizer que o que ela escreveu foi falso. Então, se ocorrer, é uma maneira de evidenciar que a nossa igreja está certa em relação ao Espírito de Profecia. Mas existe uma dificuldade nesse argumento, porque assim, quando você diz assim, se essa profecia não se cumprir, qual que é o período que você vai determinar para que ela se cumpra? Porque nem mesmo ela estabelece um período para que isso aconteça. Então aí a gente fica sem parâmetro para analisar se a profecia era verdadeira ou não. E eu creio também, mas já respondendo fazendo uma réplica à sua declaração aí, a igreja não precisa de esperar o decreto dominical para acreditar que Ellen White é verdade. Só você, Ellen White, é a profetisa verdadeira. Se você analisar os escritos dela com o espírito de oração, você vai perceber que ela valoriza mais a Bíblia do que ela mesma, o que é diferente de todos os outros profetas. Geralmente os profetas por aí, né, gostam de valorizar mais a sua palavra do que a Bíblia. Ela diz, mais vale uma palavra da Bíblia lá do que 100 das minhas páginas, né? Eu sou a luz menor, a Bíblia é a luz maior. Então ela se submete à Bíblia. Sendo assim, nós não precisamos ter dúvidas a respeito da veracidade do espírito de profecia na nossa igreja. Mas para o mais cético, talvez serviria, né? Vamos voltar ao decreto dominical, deixar ele mais de lado. O que vocês me dizem? Obrigado pela resposta, foi boa. Alguma razão mais pela qual vem o decreto dominical? Pare e pense. Se durar 50 ou 100 anos a lei dominical, qual a importância que ela terá para nós como igreja de 27º dia? Sabe o que vai acontecer? Devagarinho, de uma forma muito lenta, Satanás vai colocando na mente de todos que o domingo tem mais importância que o sábado. A razão da lei dominical em si, por trás disso, não está o fato de nós nos levantarmos, não é o fato de que Ellen White é verdadeira, não. A razão disso é solapar e colocar por terra a lei de Deus. E você já pensou se 100 anos serem pregados que o dia de guarda é o domingo? Por isso que ele falou que muitos perderiam a fé. Então, a razão que está por trás disso é atacar sempre a Deus, sempre a verdade sobre Deus.
Se a lei dominical durar 50, 100 anos, nós vamos andar pela rua, as pessoas estarão guardando o domingo e muitas pessoas, será muito difícil as pessoas gritarem que realmente é o sábado. Já realmente é o domingo. Todas as pessoas guardam por causa da família, como foi dito aqui pelo Papa. As pessoas guardam porque é um dia de descanso que foi instituído. Os governos guardam, mas ninguém trabalha. Realmente é o domingo. Devagarinho isso vai entrando, como muitas mentiras entraram na igreja desta forma. A igreja cristã. Então, a questão da lei dominical ela é tão importante para nós, mas tão importante que, além do que nós sabemos que devemos fazer, nós devemos saber qual é o princípio espiritual que está por trás disso. Está justamente colocar por terra o que está em Daniel 7, verso 25, que mudaria os tempos e as leis. E aí Satanás vai querer fazer. Queira nós, como cristãos, que nós oremos para que a lei não dure tanto tempo, que seja breve mesmo, que Cristo não permita que isso aconteça, porque senão muitas pessoas irão acabar guardando o domingo e deixando o sábado. Muito bem. Emerson, você ia... Tem um texto do irmão Watt, Eventos Finais, que até fala para nós sobre qualquer decreto, qualquer coisa, qualquer revolução, qualquer manifestação. Ela é bem clara, diz o seguinte: como fiéis atalaias, deveis dar aviso ao ver que vem a espada, para que homens e mulheres, pela ignorância, não sigam o rumo que evitariam se conhecesse a verdade. Eventos Finais, página 127. Então, para mim, o decreto dominical não deve pegar nenhum adventista de saia curta. Não irá, na verdade, não irá. Amém. Amém. O microfone para o Jonas ali. Enquanto isso, quando a gente estuda Apocalipse capítulo 13, você vê a descrição ali das duas bestas. E, na verdade, grande engano, essa grande contrafação de Satanás nos últimos dias, e principalmente essa contrafação com relação ao dia de guarda. E é fascinante o estudo do Apocalipse, porque essa contrafação não é só com relação ao dia de guarda, mas é com relação à Trindade também. Quando você estuda Apocalipse capítulo 13, você vê uma contrafação da Trindade, o dragão e as duas bestas. Eles agem com o mesmo pensamento, com o mesmo propósito, para alcançarem ou obterem o mesmo resultado sobre os fiéis, que é levá-los à adoração desse falso sábado, ou adoração do domingo, ou desse poder religioso papado. O engano de Satanás é muito sutil. Achei interessante esse ponto de vista que o pastor Zanella colocou, porque a gente pensa mesmo que vai ser algo muito rápido e bem pontual. E talvez seria muito simplório da nossa parte pensarmos que Satanás usaria uma estratégia tão pequena assim. Porque se é capaz de enganar até mesmo os escolhidos, é algo que possivelmente não pensamos ainda em termos de efeito e em termos de execução de todo esse processo. Quando você olha ali, você vê as duas bestas. Antes de eu fazer uma pergunta que eu quero dar a palavra para o Jonas, porque eu acho que é ainda sobre isso, né? E essa pergunta eu já vou levar para um outro sentido aqui. Por favor, Jonas. É analogia ou paralelismo? Não, eu quero fazer uma pergunta para você, então. Olha, você sabe que o nosso povo gosta de alarmismos, né? Eu não sei quantos e-mails eu já recebi de algumas cartas, que eu acho que nem é do Papa, mas que eles mandam para a gente dizendo que já está tudo assinado, que já está tudo resolvido, e várias coisas. Então eu queria perguntar para você o seguinte: você acha que essa quantidade de alarmismos pode ser positiva ou negativa para a gente identificar quando é que a coisa realmente está acontecendo, quando é que ele está sendo implantado? E eu acredito muito na forma sutil, como você colocou, pastor Igor. Eu creio, Jonas, é relevante sua pergunta, porque eu creio que talvez seja o ponto mais tenso para nós adventistas, porque eu creio que isso é uma estratégia satânica. Eu presenciei coisas terríveis a respeito disso, Jonas. Quando eu estive na América, eu vi famílias largar tudo assim. Morava em Boston lá, uma vez fui visitar um pessoal na Flórida, tinha um monte de gente largando a empresa, tudo, vendendo tudo, para vir aqui para o interior de Goiás, porque eles achavam que o decreto dominical ia ser iminente ali, e eles já estavam preparando os campos de concentração. Olha que absurdo. Alguém filmou, alguns carros saíram de uma que eles chamam de facility lá, um lugar que tudo fechado, que o governo americano deixa lá fechado, cheio de caixões acrílicos. E aí esse irmão começou a colocar isso na internet e tal, né? Colocar e tal, que eles, olha, já estão até com um caixão de acrílico lá, para pôr os adventistas
matar todo mundo. E eu lembro que várias famílias abandonaram tudo, tinha gente muito bem sucedida, foram embora da América, por causa disso. Então, assim, eu tenho um problema com conjectura, cara. Eu não gosto de conjecturar a respeito do futuro, porque nós não temos esse direito. Nós temos direito de dizer o que a Bíblia diz e nos limitarmos a isso. Esse alarmismo, ele funciona como uma estratégia para tirar você do foco. É assim que funciona. Crise vem, não Cristo vem. Ao invés de estar pensando em Cristo, estamos pensando na crise. E quando pensamos na crise, nós não nos preparamos para Cristo. Porque com crise ou sem crise, com Cristo não importa. Entendeu? Então, assim, eu creio que é uma estratégia para nos tirar do foco. Então, não fica dando ideia para esse tipo de alarmismo. Você tem que preocupar, cara, com a sua comunhão de manhã cedo, adoração a Deus, porque o diabo pode aparecer, pode o capão redondo se rachar no meio aqui, cara. Se tiver com Deus, não tem tempo ruim. Fica tranquilo. E na verdade, já tocando até, devido a essas colocações, na conclusão de tudo isso aqui, é importantíssimo nós meditarmos no cenário em que vivemos, no momento da história em que vivemos, mas a questão é o seguinte: não podemos também só pensar no decreto dominical, porque pode ser que muitos de nós não vivamos o período do decreto. Eu não sei o que vai acontecer daqui a pouco, então assim, é importante nós termos isso em mente para nos prepararmos, mas o preparo é para cada dia, é para agora, porque eu não sei se isso vai acontecer. E agora, retomando aqui, quando nós vamos até Apocalipse 13, nós vemos até a contrafação da Trindade, o dragão e as duas bestas. E as duas bestas são facilmente identificadas. Através dessa identificação das duas bestas, a pergunta onde eu pediria para lá em cima projetar para nós já os slides. Onde terá início então o decreto dominical? Ellen White, nos seus escritos, ela é bem clara a respeito disso. Nós vamos ler alguns textos. Está lá como decreto dominical o nome da palestra. Você pode abrir para nós. Onde começa o decreto dominical? Maurício. Antes, uma pergunta, pastor. O ecumenismo, ele tem a ver com o decreto dominical? Ele vem antes do decreto dominical? Ele é uma força para o decreto dominical ou não? Então, temos vários textos sobre isso. Nós vamos chegar lá, nessa questão do ecumenismo. Mas é importantíssima essa pergunta, essa colocação aí. Onde começa o decreto dominical? Alguém da igreja se arrisca a responder aí? Nos Estados Unidos? Ficou fácil, né? Depois que ele passou a transparência, ele ficou fácil. Olha só, Testemunhos Celestes, volume 2, página 318. Quando nossa nação, e ela falando dos Estados Unidos mesmo, quando nossa nação renunciar aos princípios de seu governo, de tal forma que vote uma lei dominical, nesse próprio ato, o protestantismo dará mão ao papado. E aqui a gente começa a tocar um pouco nessa questão do ecumenismo. Pode deixar aberto lá tudo mesmo. Isso. Vai passando aí até nós acharmos essa pergunta ali, ecumenismo. Vai estar isso. Pode passar para nós lermos o próximo texto. Esta mesma classe... Vocês estão de mal com a gente aqui hoje. Esta mesma classe apresenta a alegação de que a corrupção que rapidamente se alastra é atribuível em grande parte à profanação do descanso dominical e que a imposição da observância do domingo melhoraria grandemente a moral da sociedade. Insiste-se nisso especialmente na América do Norte, onde a doutrina do verdadeiro sábado tem sido mais amplamente pregada. Próximo texto. Na página 588 também fala. Volta ali, está certo essa ordem aí? Vai passando. Próximo. Não, acho que desconfigurou a ordem ali. Vai passando para nós acharmos o texto. Pode ir passando. Posso responder ali para o Maurício enquanto... Pode. Maurício, realmente a união, esse comunismo, que é a união das igrejas, é que irá fortalecer o decreto dominical. Pela profecia bíblica, serão os protestantes da América do Norte que pedirão ao governo para impor a lei dominical. Certo? Então, essa união entre o protestantismo apostatado, e o catolicismo, o papado e o governo é o que virá
o decreto dominical. Então, tudo isso está unido. Na verdade, hoje nós vemos que há uma união em pontos comuns de doutrinas. Cada um permanecerá na sua religião, mas irão se unir em pontos comuns de doutrina. E, por trás de tudo isso, duas principais mentiras, ou duas principais falsas doutrinas, que é a lei dominical e o espiritismo. Aí no espiritismo você tem o que está acontecendo hoje na tela da televisão, nas novelas e tal, tem a questão da imortalidade da alma, essas questões todas. Esses dois serão o braço forte que estará por trás do decreto dominical. É lógico que depois vem todos os eventos, as catástrofes, essas coisas todas. Tem o grande conflito, né, respondendo aí, Maurício, fala assim, ó, página 588. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através da voragem para apanhar a mão do espiritismo. Estender-se-ão por sobre o abismo para dar as mãos ao poder romano. E sob a influência dessa tríplice união, este país seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos da consciência. Olha, bem Olha esse sucinto. texto aí também, ó. O protestantismo dará a mão da comunhão ao poder romano. Então haverá uma lei contra o sábado da criação divina. E será nessa ocasião que Deus efetuará a sua estranha obra na terra. Próximo. Os protestantes lançarão toda a sua influência e poder ao lado do papado. Por um ato nacional impondo o falso sábado, eles darão vida e vigor à corrompida fé de Roma, avivando sua tirania e opressão da consciência. Próximo. Não conseguimos ver como a igreja de Roma poderá desembaraçar-se da acusação de idolatria. Esta é a religião que os protestantes estão começando a encarar com tanto agrado e que finalmente se unirá com o protestantismo. Esta união não será, porém, efetuada por uma mudança no catolicismo, pois Roma não muda. Ela declara possuir infalibilidade. É o protestantismo que mudará. A adoção de ideias liberais de sua parte o conduzirá ao ponto em que possa apertar a mão do catolicismo. Por muito tempo se falou que esse ecumenismo se daria por questões periféricas, como, por exemplo, a questão ambiental, principalmente, que é o que está mais em voga hoje nos nossos dias, essa preocupação com a sustentabilidade. Mas não. O protestantismo abrirá as portas para várias ideias liberais vindas do catolicismo e, como o pastor bem mencionou ali, por pontos em comum de doutrina mesmo. Eles irão se unir para usar toda essa influência do papado com o protestantismo para então se fazer essa opressão através do decreto dominical. Interessante, pastor. E o mais interessante, dentro desse ponto do ecumenismo, Maurício, eu vou fazer uma pergunta para você agora. Você pergunta para a gente, eu vou fazer uma para você. Tem gente que acha muito complicado que haja essa união, porque pensa bem, a América é um país onde a liberdade ela é o tema principal na cabeça de qualquer criança. A liberdade não só de expressão, mas de tudo e de todos. Você é livre mesmo do seu pai e da sua mãe. Você tem esse direito, a sociedade prega isso para as crianças. Você mudar a mentalidade de uma sociedade assim, para uma sociedade opressora, em que não dá direito de liberdade, é uma mudança da água para o vinho. Então a gente fala assim, nossa, isso é muito difícil acontecer. Agora pensa, Maurício, como que os muçulmanos, que é talvez a população religiosa que mais cresce no mundo hoje, vai aderir a essa união? Como que o catolicismo, que os muçulmanos desprezam totalmente, né, vai atrair os muçulmanos, o mundo islâmico, para se unir? Essa é uma pergunta que não nos cabe responder, não tem muita explicação, a gente pode conjecturar. Só que a forma que vai acontecer ali é uma coisa satânica. Não é algo que a gente tenta às vezes explicar por questões políticas, relacionais e pontos específicos. Só que existe espíritos por trás promovendo essa união, entendeu? Para que as coisas aconteçam, para que o decreto dominical venha, se separe tudo, existem espíritos promovendo essa união. Então, como vai mudar o coração dessas pessoas, como um vai aceitar a idolatria, outro vai deixar a idolatria,
Tudo isso é tudo promoção satânica para que aconteça esse ecumenismo no tempo final. Você Então, tocou num... Perdão, por favor, na Fábio. verdade, então, ecumenismo é a união de movimentos. Igreja De Católica, todas as igrejas. exatamente, encabeçado pela Igreja Católica, Igreja Protestante e Espiritismo, que irá mudar de uma forma universal o dia de guarda do sábado, na verdade, enfatizar o dia de guarda domingo, sendo como um dia mundial dado por Deus, né? E na verdade não é isso. Eles irão aceitar pontos comuns de falsas doutrinas, especificamente duas: a imortalidade da alma, que é o espiritismo, e o domingo, ok? Hoje, atualmente, o espiritismo está praticamente em todas as religiões, todas. Na época de Jesus já se cria na imortalidade da alma. Aquela parábola do Lázaro e o rico é uma clássica verdade que já se cria. Atualmente, muitos judeus creem que realmente existe essa questão de vida após a morte. Então, isso está permeando o mundo. E aí, para entrar no islamismo, no hinduísmo, em qualquer outra denominação, é só eles crerem nisso, que eles têm comunicação com os mortos. Aí, os anjos maus vão personificar os mortos, aparecem para eles, olha, o que está sendo Maomé dito... aparece lá, né? o que está sendo dito no mundo, que realmente a lei de Deus é domingo tal, e aí vão aparecer as coisas que aconteceram no passado, serão aceitos por todos. Perfeitamente. E é por aí que caminha o mundo. Também a questão dos sonhos, né? Como eles acreditam, muitas visões, sonhos. Pode ser uma contrafação também do inimigo, em apresentar para ele sonhos, algumas visões também, né? Creio. Com relação... O microfone está funcionando ou não? Tem a mão do pastor Alexandre aqui desse lado. Enquanto isso, eu vou ler esse texto com relação ao que o Rafael falou, que é muito importante. Hoje se prega muito essa liberdade de expressão, do ir e vir, liberdade religiosa. E tem que haver uma mudança drástica mesmo para que o decreto aconteça e seja imposto dessa maneira. E Ellen White fala que isso vai acontecer mesmo. Quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo, quando por influência dessa tríplice aliança, a América do Norte for induzida a repudiar todos os princípios de sua Constituição. Então, assim, é isso que vai acontecer. Essa mudança vai ser drástica mesmo. De uma hora para outra, perdeu-se a liberdade, que fizeram dela um governo protestante republicano e adotar medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado. Podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Só tem uma questão, então, é essa pastor mudança Igor, que vai acontecer mesmo. Para nós que sabemos da verdade, parece assim algo drástico e assustador, né? Para eles não. Para eles vai ser ótimo, o mundo está mal e agora o governo vem com uma solução juntamente com o poder religioso. Atualmente, vocês sabem, há grandes pregadores na América que recebem no quarto de hotel a comunicação com os espíritos. Isso é dito claramente, eles mesmos dizem isso. E eles vão lá, logo Satanás aparece para eles no quarto e diz, olha, eu quero que você vá lá e pregue que a lei é essa, isso, e eles vão pregar. E eles vão aceitar isso de bom grado, diz, olha, chegou a solução para os nossos problemas. Então, aquela liberdade que eles tinham, aparentemente, que vai ser restringida, não vai ser uma coisa ruim para eles. Eles vão aceitar a escravidão pacificamente. Né? E pode quando estar eles aí, verem, é tarde. E pode estar aí aquela pregação de paz e de repente virá a tribulação. Perfeitamente. Alexandre. Aquela ideia que nós ouvimos de que um dos grandes enganos de Satanás vai ser vir personificado de Jesus Cristo, não seria o movimento, aquilo que vai fazer todo mundo ficar, opa, peraí, se o próprio Cristo veio e falou que o dia de guarda mudou... O surgimento do anticristo. Exatamente. Tá dizendo, né? Seria isso que, pelo menos uma das coisas... Eu creio. Abalaria o mundo, já que todo mundo tem a sua crença, a sua ideia e tal, e aí abalaria de uma forma, porque é sobrenatural que todo mundo veria, então não teria resposta para isso. É legal você estar perguntando. Esses dias eu estava com o pastor Igor e outro amigo sentado conversando a respeito disso, né? Imagina Jesus aparece aí, né? Jesus volta, e é o diabo voltou. Mas a gente fala, nossa, a gente sabe, ele não pode pisar na terra, ele não pode fazer, a gente sabe todas as regrinhas para identificar quem é Jesus. Imagina esse cara chega voando assim, você imagina?
sem encostar o pé na terra. Levitando, anda só Porque levitando. o Henrique Cristo não pisa na terra, ele falou que usa chinelo, lá não pisa na terra, né? Então assim, imagina o cara levitando, o que vai ser tranquilo para o inimigo de fazer isso, né? Vai confundir a cabeça de muita gente. Mas eu acredito numa coisa, cara, eu vou dizer uma coisa para você, eu acredito piamente que o Espírito de Deus se comunica constantemente com os seus filhos. E quando Ellen White disse que o Espírito vai se retirar do mundo no final dos tempos, não quer dizer que o Espírito vai se retirar do povo de Deus. Vai se retirar de acalmar e continuar tocando no coração daqueles que insistiam em rejeitá-lo. Mas o Espírito vai continuar conosco. Esse é um típico argumento de quem acredita na justificação pelas obras, que diz que o Espírito Santo vai sair da terra e nós vamos ter que viver aqui sem pecado, tendo que viver sem o Espírito Santo. Isso não existe. O Espírito Santo não vai abandonar seus filhos. Então, a comunhão e a verdadeira adoração de Deus vai servir como base para que aí, como o pastor Igor citou o texto aqui, se possível fosse, enganaria até os escolhidos, porque os que estão escolhidos estão com o Espírito Santo dentro de si, e nenhum engano entra em quem tem o Espírito. Quem tem o Espírito pode ser ignorante, pode não saber ler, pode não saber mexer na internet. Quem tem o Espírito não é enganado. Quem tem o Espírito não é enganado. Muito bom. E a grande questão tem Israel. Até aproveitando esse assunto, né, da personificação de Satanás e da vontade imensa dele enganar a gente como um adventista nesse dia, mesmo com um decreto desse, dizendo que deveríamos guardar o domingo, a nossa atitude então é continuar guardando o sábado, mesmo que a gente seja perseguido, então é isso? O que você acha? Eu acho que sim. Opa, então aí, ó. Ouviu o menino sabe das coisas. A questão, Israel, não é se você deve guardar o sábado, mas se você deve guardar o domingo. Aí eu te pergunto, você como adventista do sétimo dia, como cristão, você vai guardar o domingo? O sinal da besta? Guardaria. Quantos aqui irão guardar o domingo? Só eu? Mente não, hein? Se eu ver gente guardando domingo aqui, você vai ver. Eu vou fazer um barraco lá fora. Falar, aquele dia na alvorada, você falou que não ia guardar o domingo. Deixa eu perguntar para vocês. Por que você não vai guardar o domingo? Espera aí, me respondam. Vamos ser racionais. Nós estamos falando as coisas, olha, eu não faço e não quero saber. Eu quero saber por que você não vai guardar o domingo. O que isso vai interferir na sua fé? Sim, você pode guardar o sábado e pode guardar o domingo. Qual é o problema? Oi? Quebra da aliança? Qual aliança? Você não está mudando de ideia. Você guarda o sábado ou está respeitando a questão do domingo? Oi? Eu estou perguntando, o que vocês acham? Se eu for guardar o domingo, perde sentido tudo aquilo que eu caminhei, o que eu acreditei. Quem tá falando? Eu estou aqui, ó. Ah, você? O senhor me perguntou se eu poderia guardar os dois. Eu estou falando. Gente, o nome desse rapaz é Cebola. Se eu for guardar o domingo, vai perder tudo aquilo que eu conquistei. A minha fé, o meu compromisso, a minha aliança. Então é melhor morrer se tiver que guardar o domingo. Dê um tiro na minha cabeça. É melhor. Ok. Obrigado pela sua sinceridade. Alguém tem outra resposta aqui? Pastor, oi. Se a gente guardar o domingo é o selo é o selo do diabo. Então é a marca da besta, justamente. Se a gente guardar o domingo, a gente vai estar sendo selado. E não tem como a gente receber dois selos. Guardar o sábado e o domingo. Ou a gente é selado pelo sábado por Deus, ou pelo diabo guardando o domingo. Pastora, chama a pergunta que a gente precisava, viu? É o microfone, tá? Ela então, levantou a mão aqui. Eu vou para esse lado aqui, depois eu vou lá para o outro. Depois ela aqui na frente, que ela levantou a mão antes. Depois não. Bom, eu acho que se você guardar o domingo, você está quebrando a lei de Deus. Então, se você tropeçar em uma, você está tropeçando em todas. Então, para começo, eu acho que se você começar a guardar o domingo, você já acha que a lei de Deus já não serve mais para nada. Ok, deixa a moça falar aqui. Cadê a moça? Essa moça careca aí? Me parece que todos estão contra mim. Não se constranja, fale. Porque a Bíblia é clara, simples. O que a Bíblia diz? Do sábado, não do domingo. Não tem que ter que questionar. A Bíblia é clara demais. Vou poupar o trabalho do Diego. Prática, vou ajudar ele desse lado aqui, viu? Obrigado, viu? Fale-me. Pode falar, amigo. Bom, é só a gente ver desde a nossa origem. Por que a gente guarda o sábado? De onde veio o sábado? Não foi Deus que instituiu?
Não foi Ele que colocou como dia de guarda para adoração? E nós não sabemos que foi os homens que colocaram o domingo como dia de guarda? Então, qual o sentido de guardar o domingo, que é coisas, respostas de homens, em vez do sábado? E Deus falou, mais vale obedecer a Deus do que ao homem. Só lembrando que a questão não é... Bom, enfim. Bem, a Parece que eu fiquei sozinho, pastor Igor. Só eu vou guardar o domingo e o sábado, o resto todo mundo vai guardar o sábado. A pergunta do pastor é bem interessante, pelo seguinte: a adoração a Deus é feita em todos os dias, mas o dia que determinou é o sábado e não há outro. Um dia especial em que eu demonstro a minha salvação pela fé. Quando eu aceito a adoração a sábado e ao domingo como um dia de guarda, eu não estou adorando ao Deus da criação e ao Deus da redenção. O domingo ele representa uma salvação por homens, uma salvação por obras, e isso não vem de Deus. Por isso que só o sábado é o dia do Senhor. Então isso quer dizer que eu não devo guardar o domingo, só o sábado. Como o dia de adoração ao Senhor, que Deus determinou, não, porque Deus determinou o sábado. Se for imposto por lei e me pedir, então eu não devo guardar? Não, exatamente. E se eu guardar, o que você vai fazer comigo? Vamos decidir já aqui, vamos decidir, pessoal, o que a gente faz com ele. Eu não pretendo estar desse lado. Eu estarei pela fé em Deus do outro lado. Eu vou apostatar e você vai ser fiel. Vamos lá. Zanella, aqui, ó. Oi. Só uma consideração bem simples, para ficar visual. Deus fala, a cor correta é branca. E aí chega um ser humano e fala, bom, eu gosto de bege, bem clarinho. É quase branco, não é? Eu acho que serve. Aí o outro fala, não, eu gosto de amarelo claro. É quase branco também. Também acho que serve. Então, a partir daí, você começa a utilizar outras cores. Mas o correto é branco. Mas, a partir disso, uma pessoa vai falar, eu não gosto de amarelo claro. Eu gosto de amarelo um pouco mais escuro. Ou de laranja, porque é quase amarelo claro. Conforme você segue essa linha de pensamento, uma hora você vai estar no verde, no marrom, no cinza, seja lá que cor, no preto. Não é verdade? Olha o Ivelton aí. E aí? Agora o Ivelton. Fala de Ivelton. Pode ser que eu esteja enganado, mas eu me lembrei de um texto de Ellen White, no livro Eventos Finais, que diz que se sair o decreto dominical e... é esse texto mesmo. Se sair o decreto dominical e obrigando a gente a guardar o domingo, a gente não vai, por exemplo, estender a roupa para provocar as pessoas a ira em cima da gente. Mas a gente pode fazer outros trabalhos, outras formas de como se fosse pregação, comportagem, fazer uma obra de caridade, né, para que a gente possa, assim, no dia do decreto... Evitar o confronto, né? E para não dar um confronto de ideias, para não escandalizar ou fazer com que isso espante as pessoas sinceras que viriam para... Como é seu nome? Ivelton. Ivelton. Deixa eu fazer a pergunta, então. Você guardaria o sábado e o domingo? De acordo com esse texto, guardaria. Guardaria. De acordo com esse texto, O de acordo com a sábado. sua consciência. Com a Quero minha ver a sua consciência. decisão. Você guardaria? Sobe Sim. aqui que nós vamos ser apedrejados. 2 já. O Dalmo quer falar aqui, ó, só um minutinho. Alguém vai buscar as pedras lá, gente. Seremos 3. Muito bem, mais um. Tá? Seremos 3. Comecei sozinho, já tem mais 2. Vou sair em seu socorro, pastor. Fala, Dalmo. Acontece o seguinte, Ih, vai cair deixando... já senti que vai cair no precipício junto. Vamos, pode continuar, pode continuar. Deixa eu e a nossa igreja, né? Deixando princípios teológicos e etc. Tudo bem, né? Tá certo tudo que foi dito, concordo. Mas o que nós vamos fazer aos domingos? É isso que o senhor quer chegar ao ponto? O Ivelton tocou um pouco nisso daí. Porque ninguém vai estar trabalhando. Nós vamos trabalhar como? O que nós vamos fazer aos domingos? Não me taquem pedra, minha igreja. A qualidade primeiro assim, onde vocês não me taquem pedra. O dono da Toca da Açaí falou que também não vai trabalhar no domingo, nem Então, que fique pobre. Pronto, tem mais então um eu saí o aqui. socorro. Então somos 3, pastor. Vamos ser apedrejados. Ivelton, pastor e eu. Não, e o Maurício também. Pessoal. Pastor. Mais alguém? Aqui, ó. Aonde? Pois não. Eu, aqui. Aonde? Aqui. Cadê? Fala. Eu também vou guardar o domingo e o sábado. O sábado porque foi Deus que instituiu pra gente. E o domingo para não morrer, ué.
É isso que você quis chegar? Para com isso, a gente está falando sério. A última contribuição aqui da plateia. Espera aí. Som? Pois não. Seguindo o raciocínio do irmão ali, o problema é o seguinte, uma vez que chegou o decreto dominical, ninguém nem poder nem comprar nem vender, porque já estamos no decreto dominical. Não Então, necessariamente. O não comprar e não vender vem depois. Sim. O documento dominical tem a ver com a questão de trabalhar, não trabalhar. Mas continue, vamos lá. Então, mas aí, chega nesse tempo, vai trabalhar domingo para quê? Não tem mais sentido trabalhar nem no sábado e nem no domingo. Por outro lado, levando o raciocínio do senhor, se eu trabalhar no domingo, é como se eu estivesse assinando passaporte para o inferno. Tá. Muito bem, pessoal, só um minutinho. Sei que eu tenho umas vozes, deixa eu falar um pouquinho que eu só ouvi. Já fui crucificado, já deve estar nas redes aí sociais. Pastor da Alvorada apostatou. Vamos lá. Vocês ouviram bem o que ele falou, e é a grande verdade. Quando vier o decreto dominical, nós não vamos trabalhar, nós vamos guardar o domingo, mas não como um ato de adoração. Amém. Nós não iremos provocar a ira dos nossos inimigos, certo? Porque o que envolve obedecer o sábado, guardar o sábado? Nós não fazemos nenhum trabalho para benefício próprio, mas domingo eu posso, certo? Eu não vou abrir minha loja, mas eu posso lavar meu carro lá, que eu não faço no sábado, que é benefício próprio, certo? Eu posso usar esse dia para trabalho missionário, como orienta Ellen White. Mas ela diz que nesse dia não deveríamos fazer nada que levantasse a perseguição sobre nós. Então veio o decreto dominical, ninguém trabalha, não, mas eu vou trabalhar para mostrar que eu sou adventista do sétimo dia e guardo o sábado. É errado. Não é para trabalhar, não vamos trabalhar, nós vamos fazer outro tipo de trabalho. Nós vamos lá, vamos ensinar a Bíblia para as pessoas, vamos limpar nossa casa, vamos, brincar com nossos filhos, vamos guardar o sábado, o domingo, de uma forma que não ofenda as pessoas. Mas isso não quer dizer que nós estamos passando de lado. É muito diferente a forma como iremos guardar o domingo e a forma como nós guardamos o sábado. Então, quando vier o decreto dominical, sim, nós vamos guardá-lo sem problemas. Mas se nos for solicitado que nós deixemos a nossa fé, deixemos o domingo, deixemos o sábado em favor do domingo, aí não. Aí, como disse o irmão, nós damos a nossa vida para defendermos a nossa fé. Mas enquanto isso não for solicitado, nós vamos viver pacificamente. Ok? Ok. Pastor, senta, vamos conversar aqui agora. Eu concordo praticamente com... É a fé, irmão, é a fé. É a fé. Exato, é verdade. Pastor, eu concordo praticamente assim, com tudo que o senhor disse. Eu só tenho um medo. O medo não é o que o senhor falou. O medo é a cabeça das pessoas. Porque alguém pode entender assim. Entenda só, gente. A gente precisa estar em algum dos polos. Não devemos provocar perseguição. Ninguém quer ser herói sem medalha aqui, né? Você vai lá gritar na frente do Vaticano. Eu sou adventista mesmo. Vocês... Não é não é esse meio, né? Mas a gente também não pode fazer aquele negócio, né? Café descafeinado, pecado despecaminado, né? A gente tem que tomar cuidado, por quê? Por quê, pastor? Eu me preocupo com isso. Porque quando a igreja cristã, Roma se uniu à igreja cristã pela primeira vez com Constantino, como o senhor mesmo falou, e eu vou usar aqui umas palavras que o Jonas usa, palavras de gente culta, assim. Existe um paralelismo entre Roma no período de Constantino e Roma agora. Porque a besta estava em vigência quando Constantino lá uniu o poder político ao poder religioso, com intenções políticas, na verdade, porque havia muito cristão, eles queriam cristão por questões políticas, e então algumas coisas foram inseridas no cristianismo paulatinamente. Foram bem devagar. Então, assim, é que a questão semântica, pastor, me incomoda. Você entende? A questão semântica me incomoda pela polaridade bíblica. Então, por exemplo, eu vou guardar o sábado e o domingo. Eu tenho muito medo do que as pessoas entendem. Eu queria só retificar isso aqui para você não entender errado. Quer dizer, não quer dizer que ele vai guardar o domingo. Entendeu a tônica? Porque se você guardar o domingo e o sábado, você está errado. Você tem que guardar o sábado, mas não vai causar no domingo para buscar perseguição. E você pode dedicar o domingo como dia de guarda a Deus, como você pode guardar segunda-feira,
dedicar o seu tempo a Deus para fazer as coisas, mas essa palavra eu vou guardar, para alguns que tenham mais maturidade e ler um pouquinho mais, talvez seja aceita de maneira legal, mas talvez tenha alguém aqui dentro que não esteja entendendo, e nós não vamos nos unir à guarda do domingo de forma alguma. Se formos questionados, daremos razão de nossa fé, mas nós só não vamos ficar promovendo perseguição. Mas para que isso aconteça, deixa eu explicar um negócio. O pastor, você falou uma coisa no começo e eu queria que o senhor continuasse falando. O senhor falou a respeito do derramamento do Espírito Santo. Eu quero dizer um negócio para vocês aqui, vocês me ouçam. Sem o Espírito de Deus, ninguém vai para o céu. Fala assim, a chuva serôdia vai ser derramada e tal, né? Se você não receber chuva serôdia, você não vai para o céu. A chuva serôdia não é para os meia dúzia que vão ser os Chuck Norris aí da igreja, não. Não é. A chuva serôdia é para todos aqueles que querem ir para o céu. Se você não participar dessa experiência, querido, você não estará no céu. A chuva serôdia é o maior escudo, ao mesmo tempo que é uma arma, é o maior escudo para a espiritualidade da igreja. Assim foi na igreja primitiva, quando a plenitude do Espírito foi revelada no Pentecoste, depois em seguida com a expansão da igreja, e assim vai ser no final dos tempos. Então, esse caso de você ter essas dúvidas, ou então, sábado, domingo, o que eu faço agora? Eu quero dizer um negócio para você. Se você não receber a chuva serôdia, você não vai para o céu. O céu é uma utopia para você. Se você não tem se preparado para isso, esquece, amigão. Esquece, porque não é para meia boca a chuva serôdia. É para aqueles que estão unânimes em oração ali, buscando o Espírito Santo, que estão insatisfeitos com a sua situação original e querem modificar, querem pular esse estágio de mediocridade espiritual para plenitude espiritual. Então, se você deseja estar no céu, busque com todas as forças o Espírito, porque Ele é espada e Ele é escudo, viu? Mas na perspectiva que o pastor Zanella falou, eu também guardarei o domingo, eu também não promoverei. Deixa eu só colocar um pensamento aqui, obrigado. Ellen White diz assim: abster-se de trabalhar no domingo não é receber o sinal da besta. Nos lugares em que a oposição é tão forte que suscite perseguição, se for efetuado algum trabalho no domingo, que nossos irmãos façam decidir uma ocasião para realizar genuíno trabalho missionário. Prosseguir com o vosso trabalho missionário de Bíblia na mão, e o inimigo há de ver que derrubou sua própria causa. Ninguém receberá o sinal da besta pelo fato de compreender a sabedoria de manter a paz mediante a abstenção de trabalho que constitua delito, fazendo ao mesmo tempo uma obra da mais elevada importância. Serviço Cristão, páginas 163, 164, e Eventos Finais, páginas 111 e 112. Está bem claro na profecia. Então, quando nós dizemos que nós vamos guardar domingo, não é que nós vamos adorar o domingo como um dia de guarda. Nós vamos respeitar a imposição que é feita e vamos usar esse dia para trabalho missionário. Nós não estamos agora reverenciando Roma e nem uma instituição humana. Nós estamos apenas usando o que o mundo está fazendo para testemunharmos e para pregarmos. Nós não vamos fazer nenhum alarde, não vamos levantar e dizer eu não faço nada nesse dia, nada disso. Ok? Acho que ficou claro essa questão. Obrigado. Queridos, infelizmente... Senhor? Não, foi bem explicado isso aqui já. Não, nós temos... Deixa ele falar então, irmão. Não está bem explicado, porque eu sou adventista. Amém, amém. Eu trabalhei em firma, o decreto dominical, para mim já existiu há 30 anos atrás, agora só falta virar leis para ser obrigatório. E sendo obrigatório, eu vou ter dia de guarda, se eu guardo o sábado e eu vou guardar o domingo, é 2 dias de guarda. Eu quero explicação, pastor. Tá bom, deixa eu lhe explicar, irmão. Ô, pastor, deixa eu dar uma contribuição, até de uma contribuição, que há um tempo atrás eu estava estudando até esse tema com
o pai de um amigo meu, e ele me disse o seguinte: nos tempos em que nós estamos hoje, o decreto dominical ele não vai vir com um interesse político, ele vai vir com interesse religioso. O que muitos estão vendo por aí, algumas cidades hoje, falando assim, aqui no domingo nós não trabalhamos mais, é interesse político. E é uma coisa que a igreja tem que entender. O decreto dominical ele não vai vir simplesmente assim para você não trabalhar. Ele vai vir para que você mude a sua ideia do que é o sábado. É o selo de Deus. E é o que muitos aqui eu acredito que devem estar confundindo com interesse político e interesse religioso. No caso, a lei que está sendo empregada aí já em vários municípios dentro do país. Isso. Irmão, o que o senhor disse em relação de que o decreto dominical existe 30 anos tal, é verdade, nós sabemos disso, há leis assinadas, tudo. Só que, segundo a profecia, sempre a profecia trata no seu devido tempo. Jesus veio no tempo certo, todos os acontecimentos proféticos aconteceram no tempo em que tinham que acontecer. Nós estamos tratando aqui de um tempo onde a lei será promulgada inicialmente nos Estados Unidos e depois mundialmente, certo? Quando isso acontecer, quando vir a lei que nós não vamos mais trabalhar no domingo, vamos guardar esse dia e abster-nos dos trabalhos seculares, isso vai ser imposto por lei, certo? Será imposto também que não podemos mais lavar nosso carro, que isso vai ser uma ofensa, tal. Quando eu digo guardar o domingo, é nesse sentido de respeitar esta lei. Mas isso não tem nada a ver com a nossa religiosidade. Porque a nossa religiosidade vai fazer desse dia um dia para nós testemunharmos e pregarmos a verdade sobre o verdadeiro dia de guarda, que é o sábado. Então, nós não iremos... vamos imaginar que o senhor tem uma loja. E eu disse, não, eu sou adventista do sétimo dia, e se eu não abrir minha loja, eu vou estar guardando o dia da besta, eu vou abrir minha loja. É justamente isso que a Ellen White se orienta a não fazermos. Se eu tenho um estabelecimento comercial, eu devo deixar fechado. Não criar nenhuma perseguição antes do tempo. É nesse sentido, certo? Então, eu não estou guardando o domingo. Eu estou apenas usando esse dia para testemunhar e pregar. Eu não estou criando oposição. Ok? É nesse sentido. Mas não que nós vamos reverenciar o domingo como um dia santo. Nós, como cristãos, nós daremos a nossa vida para darmos razão da nossa fé em relação ao sábado, mas não em relação ao domingo. Por que a gente tem que ficar escondido naquele momento, se lá na frente eles vão caçar a gente, vai pôr no tronco, vai matar? Então não é melhor a gente definir logo já, fazer o que é certo, já para morrer e acabar logo com a história? Porque lá na frente a gente vai ser caçado e vai ser morto. Então a gente tem que ficar escondido agora, tem que respeitar. Então isso eu acho que também acontece hoje. A gente respeita demais, quer dizer, esse então é o Cebola. A obra não avança. A gente poderia de repente estar fazendo mais, testemunhando mais, a igreja poderia estar crescendo mais. Então a gente fica escondido como está hoje escondido. Parece que a luz não avançou. Então lá na frente a gente vai ficar escondido. A gente não vai morrer, por que tem que ficar escondido? Lá quando tiver a caçada, a gente vai morrer também. Você então, lembra... Não estou entendendo a diferença. Querido, só um detalhe, pastor. Essa foi a última pergunta, para a gente poder encerrar. Senão... Você lembra que na oração Jesus falou, Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Sabe o que Jesus estava dizendo? Pai, se for possível não sofrer, se for possível não ir à cruz, se for possível não apanhar, me livre disso. Deus nunca pediu que nós forçássemos perseguição e sofrimento sobre nós mesmos, porque talvez você aguente isso, mas uma criança não. Talvez você aguente isso, mas o seu irmão talvez não. E Ellen White disse que nós devemos procurar o máximo, vivemos pacificamente e não vir a perseguição até que Jesus volte, porque Deus tem um tempo. Não é perseguição, não é o fato de nós irmos lá enfrentarmos, eu quero morrer mesmo, que vai apressar a volta de Cristo. Não é isso. Nós somos um povo pacífico, nós somos um povo da paz. E tudo que depender de nós, neste mundo, nós vamos viver para melhorar o mundo e as pessoas que estão ao nosso redor. E não é nós irmos lá e afrontarmos as pessoas, morrermos e dizermos, isso é que Deus queria. Deus quer que a gente viva em paz. E se eu ir ao meu irmão e dizer, irmão, essa não é a verdade é o sábado, e ele se converter, eu ganhei o meu irmão. Então, essa é a questão, certo? Obrigado. Queridos, eu tenho uma boa notícia para vocês. A nossa série, ela vai voltar no sábado, dia 4 de agosto.
E os próximos 2 temas serão a perseguição e o decreto de morte. Então essas perguntas, você pode anotá-las aí e trazê-las para nós no sábado, dia 4 de agosto, onde nós iremos retomar esse tema. E só para concluir, eu queria aproveitar algo que os nossos amigos aqui já disseram. É o momento de nós termos o Espírito Santo. Como eu já disse anteriormente, a crise ela não prepara o caráter, ela apenas o revela. E se nós não estivermos preparados agora e munidos com o Espírito Santo agora, a crise virá e nós cairemos. Por isso esse é o momento de nós nos prepararmos. Pode ser que nem passemos pelo decreto dominical, que descansemos no Senhor antes. Por isso, esse é o momento da salvação. O dia da salvação é hoje. Esse é o momento de consagrar a minha vida ao Senhor, para que Ele me capacite a suportar todas essas tribulações e ter sabedoria para enfrentar todos esses momentos. Pastor Igor, só quero finalizar dizendo algo que o pastor falou sobre a questão da chuva serôdia, de receber o Espírito Santo. A Bíblia diz muito clara que a chuva serôdia, o derramamento do Espírito Santo, é a presença do Senhor em nós. Toda a nossa busca na Bíblia, todas as nossas orações, toda a nossa consagração, é para termos a certeza de que Cristo é o nosso Salvador. É a certeza de que nós somos dele, que Ele nos ama, que Ele nos protegerá. A vinda do Espírito Santo será para tornar a presença de Cristo de uma forma muito poderosa na nossa vida. Onde nós iremos, se for necessário, entregarmos a nossa vida por esse Jesus que entregou a vida dele por nós. Às vezes eu temo das pessoas, olha, eu tenho que buscar o Espírito Santo, ficar orando, vem Espírito, vem Espírito. A vinda do Espírito é a manifestação da presença de Cristo em nós, da certeza do que Jesus fez, da certeza de onde Ele está, da certeza de que Ele está presente em nossa vida. Essa é a vinda do Espírito em nós. Ele traz a presença de Cristo à nossa vida. Amém. Queridos, vamos nos colocar em pé. Eu vou pedir para o pastor Rafael Deixa eu ler só um texto oração. bíblico, pastor, para a gente... Só o texto bíblico. Só o texto bíblico. Horas, Lucas 21, 28 diz: ao começar essas coisas suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Amém. Bondoso Pai, nós louvamos o Teu nome porque o Senhor nos deixou a Tua palavra para nos aproximarmos de Ti. E nesse momento que dirigimos a palavra a Ti, fazemos confiantes porque o Teu trono é de graça. E mesmo homens e mulheres com lábios e coração impuro podem se achegar. E hoje nós fazemos isso, Senhor, pedindo para que o Senhor venha nos ajudar a compreender que precisamos estar prontos hoje, mesmo em terra de paz. Que busquemos através da comunhão com a Tua palavra, através da oração, a presença do Senhor em nossa vida, e que todas essas coisas que são tangenciais à nossa vida espiritual, elas sejam assimiladas por uma espiritualidade genuína, por uma têmpera cristã dos patriarcas, que possamos fazer a diferença, Senhor, cada um aqui em cada detalhe, em cada passo da vida. Que o Senhor nos prepare para o futuro, nos prepare para amanhã, e que estejamos preparados hoje também. Nós oramos porque acreditamos que o Senhor nos ouve e fazemos essa oração em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos terminar cantando o hino Permaneça em Mim. Que Jesus permaneça no seu coração durante essa semana. Pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Cumprimente a pessoa que está do seu lado. Deseje a ela uma boa semana. Que Deus o abençoe. Permaneça
esqueça dos Lares de Esperança. Semana que vem começa a Semana Jovem. Leva alguém para estar na sua casa e testemunhar com a sua casa. Lares de Esperança.